Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Sei que você ficou assim, querendo logo esse episódio, né? Eu sei disso. Mas hoje nós estamos com essa maravilhosa, a nossa querida Patrícia. Tudo bom, Tudo Patrícia? bem, Joyce? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, que é lugar de voz. O Gambito da Rainha, ele fala sobre a questão de um jogo de uma jogada de xadrez, onde você coloca a peça no lugar certo para entrar no tabuleiro da vida, para ganhar o jogo. E a gente tá aqui para isso. Seja voz, se sinta à vontade aqui nesse lugar. Obrigada. Estou honrada de estar aqui, de Ai, que verdade. bom, fico muito feliz. Então, Patrícia, primeiramente, quem é a Patrícia? Bom, a Patrícia é uma mulher adulta, né, hoje, mas uma criança eterna por dentro, né? E a Patrícia é uma pessoa forte, muito forte. Já aguentou muita coisa, já passou por muita coisa. E está procurando viver um dia de cada vez com leveza no meio das adversidades, né? Carpe, né? Um dia de Viva cada intensamente vez, cada dia. entendendo o propósito de Deus a cada dia, agradecendo por estar viva a cada dia, porque já teve situações que eu quase morri e tô aqui, então se eu tô aqui eu tenho um propósito. É verdade. A gente pensa, você tá quantos anos, Patrícia? Pode falar ou não? Pode. Ah, então tá bom, porque tem mulher que não gosta de falar a idade, Então, não. eu tenho 49 anos, 49 anos. né? E eu falo com alegria por estar viva, né? Porque eu acho que Sim, estar viva é um presente. E se eu cheguei a essa idade é porque eu tô aqui, né? Quem não chega não tem outra opção, né? não teve essa Então, oportunidade, né? Eu é. também fico muito feliz. Então, E a gente vê que nessa trajetória, realmente, a gente tem várias situações que nos trouxe até aqui. E eu queria falar um pouco sobre sua infância. Como é que foi sua infância? bom, eu sou filha única, né? Os meus pais, eles casaram assim bem mais tarde para aquela época, né? Depois dos Uhum. 30, depois dos 35, né? A minha mãe, ela teve uma gestação complicada, minha mãe tinha vários problemas. É, a minha mãe tinha, quando ela era mais nova, ela teve problema de mioma, várias coisas. Naquela época não tinha muito recurso para operar as pessoas, há 40 e tantos anos Tinha atrás, tecnologia, né? né? Então, ela teve que tirar uma trompa. Então, a minha mãe só tinha uma trompa e a minha mãe tinha um problema de útero Meu retrovertido. Deus. E isso, assim, a minha mãe já sabia que se um dia ela casasse, ela não poderia ter filhos, né? E quando ela conheceu meu pai falou que queria casar com ela e tudo. A minha mãe, a primeira coisa que ela falou para ele foi: Olha, você esteja ciente que eu não posso ter filhos. E eu já tenho mais de 35 anos, né? A minha mãe tinha quase 40 anos quando ela casou. Então, assim, tinha todos os prognósticos, assim, contrários, né? Para que eu não existisse. E a minha mãe casou e ela engravidou de mim de forma natural, né? E estou eu aqui. Então, eu sou um milagre. Um milagre, uma sobrevivente, né, Sou uma Patrícia? sobrevivente desde o começo. Ah, improvável. A improvável. E dessa trajetória aí da sua vida, da sua história, como é que foi ser criada como filha única primeiro, Uhum. né? E como é que eles lidavam com essa questão de talvez não poder ter outro filho? Tinha superproteção ou não? Como é que era essa situação na cabeça dos seus pais? Meus pais ainda tentaram ter outro filho. A minha mãe tinha pressão alta, ainda para piorar a Ai, meu situação, né? Deus. E quando a minha mãe teve outra gestação, minha mãe passou muito mal, quase morreu, né? Então, aí eles viram que realmente não teria como ter outro Realmente era só filho. pra ter a Patrícia. É. E aí, assim, meu pai tinha super proteção, sim. Eu não vou dizer que não Eu tinha, não. imagino. Meu pai tinha, sim, principalmente, né? Essa coisa do pai com a filha, né? A minha mãe era mais durona, a gente batia de frente e tudo. A minha mãe botava mais ordem na casa, né? Assim, em relação a mim, né? O meu pai era mais assim, mais companheiro, né? De levar para as coisas, a gente conversava muito, tinha uma relação muito de amizade com meu pai mesmo, muito aberta, Uhum. né? E nessa trajetória, quando você chegou à adolescência, como é que foi a menina virando mulher, Patrícia? Bom, assim, eu
não sabia, hoje eu sei que eu sou uma pessoa atípica, né? Aham. Tem há um mês aí que eu peguei meu diagnóstico, né? Então eu tô, enfim, tô digerindo essas novidades todas, né? Somos, tá, gente? Sobre, Somos. Você sobre já mim sabe. mesma. Mas assim, naquela época, tinha muitas coisas que aconteciam comigo que eu olhava pra mim e falava assim, gente, eu acho que eu sou estranha. Eu acho que eu não sou igual às outras crianças. Eu acho que, sei lá, tem alguma coisa diferente comigo. Mas ao mesmo tempo, assim, eu era muito criativa, muito espontânea, Aham. às vezes sem filtro, né? Essa É, parte pula. Essa parte é difícil, né? mas Da assim, mulher autista. a gente, por conta de se sentir diferente, de ter reações diferentes e comportamentos diferentes, às vezes gostar mais de ficar quieta em um canto e tudo. Eu gostava muito de ler e eu gostava de conversar com pessoas mais velhas, Aham. né? Então, era um pouco difícil para mim socializar com outras crianças e Sim. tudo, para chegar e fazer parte de um grupo. Eu sempre tive dificuldade. Isso é uma coisa que até hoje, assim, eu tenho. A vida vai trabalhando na a gente vai apanhando, É né? verdade. E desde cedo a gente vai desenvolvendo o masking para Sim. se encaixar no grupo, né? O masking é Aham. aquele mascaramento, né? De você ver como as pessoas estão agindo para você tentar fazer igual, porque você não sabe muito, você fica assim, ai meu Deus, será que eu tô falando besteira? Ai meu Deus, será que eu tô me comportando direito agora? Ai, que foi que eu fiz? Todo mundo tá olhando torto para mim. Você fica o tempo todo Sim. nessa autocobrança. Então, desde nova eu começava a perceber isso, aí eu tentava meio que ver como que as pessoas estavam agindo naquele contexto para eu poder me encaixar, né? Mas assim, acabava que eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Na sala de aula, sofri bullying, Aham. é, eu era aquela criança chata, CDF. Mas eu era chata mesmo, eu concordo. Assim, Ah, eu era chata, assim, de talvez você não levantar a se mão. talvez você não se compreendia na época, né? Professora perguntar coisa, sentava lá na frente, usava óculos, né? Ficava lá, levantava a mão. Aí ganhava o ranço do resto da turma, né? Tirava Sim. nota boa na prova, gostava de estudar, não dava trabalho para os meus pais e tudo. Nessa parte, né? E aí acabava que tinha uma rejeição da turma Aham. em relação à questão social. Não conseguia me encaixar, às vezes as pessoas não me convidavam para aniversário. Aham. É, e eu era muito magrinha, muito pequenininha, meio desengonçada. Você não foi chamada de Olivia Palito, não, né? Ah, eu fui Eu de também. tudo. Na época, o meu apelido era Olivia Palito, muito magra. Você tinha Eu seletividade alimentar? tinha, Ah, sim. tinha, muita, né? Hoje eu não tenho, não. Hoje meu Sim. problema é o contrário. É o meu também. Eu gosto de comer tudo. Hoje meu problema é o contrário. Mas Eu só assim, comia feijão na minha época. Gostava só de feijão eu e tinha, cenoura, só. assim, coisas que a textura do alimento Sim, me incomodavam a ponto de me dar ânsia. sim. Então, tinha coisa que eu não comia Geralmente o porque quê? Que é normal as pessoas comerem e você não gostava. coisa com leite, hoje eu sei, eu tenho intolerância, né? Sim, Mas naquela época ninguém sabia dessas coisas. sim. E a minha mãe ficava obrigando a tomar leite com chocolate, Uhum. leite com café, e eu odiava com todas as minhas forças, né? Hoje você toma normal ou Não não? tomo, Não, né? de jeito nenhum. Até porque eu passo mal, né? Não me Aham. faz bem. A textura da comida geralmente me incomodava era o arroz, aqueles negocinhos de Para mim, arroz. coisa que tinha assim, por exemplo, o leite formava aquela nata. Ah, sim. Nossa, ai, até hoje, aquilo ali pra mim, ai, chega a dar uma gastura. A Cada um, textura, gente, tem assim, uma. Tem aquela um. coisinha mole, assim, ai, Pra quem não sabe, o diagnóstico, cada um tem um, né? Cada um é, tem um. Tem uma. uma Porque todo mundo característica pensa, ah, diferente. querem botar numa caixinha e falar que fulano é isso. Mas como é que. Vamos lá, agora já que você falou do diagnóstico, né? Como é Eita, que foi isso? Como é que você descobriu? eu descobri após o diagnóstico dos meus filhos, né? Aham. Principalmente o meu mais novo. É, porque na escola sempre
sinalizavam para mim que ele tinha alguns comportamentos que eram assim. Hoje tem essa palavra bonita, disruptivos, né? Comportamentos disruptivos. Até um tempo atrás eu não sabia o que era isso. Então, a escola, ele desde 2 para 3 anos começavam a me sinalizar algumas coisas. Tinha coisas que aconteciam em casa também, aquelas birras que não eram simplesmente birras, né? Que eram, na Sim, claro. verdade, desregulação, né? Uhum. Que durava assim 3 horas, 4 horas, Meu Deus. né? Ai, tinha muita coisa mesmo. Assim, eu não consigo lembrar tudo agora, mas foram Sim. várias, Aí várias e ele foi no várias coisas. médico, como é que E você fez? aí, assim, na época, a família do meu marido, principalmente, você tá procurando pelo em ovo, meu marido, né? Você tá procurando pelo Sempre, em né? ovo. Eu era desse jeito quando eu era Sempre. pequena. Porque eu era assim, isso é O seu marido normal. É, meu falou? marido. Ah. A minha sogra, não, mas criança assim mesmo. Eu ficava de birra. Ah. Eu sentava, minha sogra contando, eu sentava em cima do formigueiro lá na roça e ficava chorando 4 horas em cima do Meu formigueiro. Assim, Deus. criança faz isso. E é genético, A né? gente, a gente sabe que. Uhum. E do meu lado, eu hoje, assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu desconfio que o meu pai também era autista e que Sim. várias pessoas da família do meu pai são autistas, sim. Uhum. Claro que eu não sou neuropsicóloga, Sim. né, para Você, fazer, você vê os comportamentos e você fala, é mas o diferente. olho da gente É. começa a desenvolver aquela É que eu penso assim, a percepção, né? gente não pode diagnosticar ninguém, mas porém a gente tem uns indícios, né? E esses indícios vêm através do estudo. Quando a gente passa a ver, nossa, existe isso, neurodivergente, o que que é isso? A gente começa a Uhum. estudar o universo. É, E nesse universo a gente começa a identificar pessoas que, meu Deus, será que essa pessoa. Entendeu? Não que a é gente quer muito dar o amplo. diagnóstico a ninguém, nada a ver com essas. E assim, essa questão do espectro, né, é muito amplo. Sim, Da mesma forma que você tem, de repente, uma pessoa que tem superdotação, altas habilidades, que também tem muitas dificuldades, né? sim, muitas. E você também, por outro lado, tem pessoas com deficiência intelectual, que têm dificuldades até para ir no banheiro, Sim, para que tem aquela dependência extrema para se alimentar, para se vestir, é o né? universo, né, Patrícia? Então é um universo muito amplo. E tudo isso eu vi na família do meu pai. Do Aham, 8 ao 80. sim. Eu vi o espectro. Eu vi as diferenças das pessoas. Pessoas que casaram, que tiveram filhos, que trabalharam, mas tinham muitas dificuldades, porque tem essa romantização do nível 1 do autismo, né? É, Mas o nível 1 é o Elon Musk, né? É o Bill Gates. Não sabe as dificuldades que existem, né? sim, E foi até o que eu falei com a Cibele conversando outro dia, né? sim. Para ser autismo, tem que ter prejuízo. Eles não fecham o diagnóstico de autismo se não ficar evidenciado o prejuízo. Então, Aham, tem coisas na minha vida que tem muito prejuízo até hoje. sim. Até mesmo essa questão social. Aham, Onde eu tenho mais prejuízo é nessa questão social, na questão sensorial também. Para mim, às vezes, as pessoas não sabem o esforço que eu faço, às vezes, para estar no meio de uma multidão de gente. sim. Né? Que às vezes eu saio de uma reunião grande e eu fico de cama. Eu também fico de cama. Cansada. Eu passo 3 dias na Câmara Federal, né? Que eu trabalho lá. 3 dias, são 3 dias intensos. Também de manhã, de tarde. E quando chega sexta-feira, começa o esgotamento. Aí esgota, esgota, esgota. Faço poucas reuniões, não consigo mais Aham. fazer. E sábado eu já tô de cama. E é uma coisa É sensorial, né? muito Uma coisa forte do isso. sistema nervoso, E não eu não é sabia que era isso. Eu frescura. forçava, achava que era, meu Deus, será que eu E sou você força, o que preguiçosa? acontece? Aí você fica doente de Fica verdade. doente, é. Foi. Comigo aconteceu isso, assim, Você chegou a várias ficar com vezes. depressão? É, Depressão. foi aquela síndrome, né? Como é o nome que você teve? Não, eu tenho TPS, transtorno de processamento sensorial. Hum, Eu tenho mesmo, assim, dependendo, principalmente a parte auditiva e visual e térmica. Eu tenho calor, muito frio. excesso de calor, excesso de frio. Uhum. Eu sou muito sensível com essa questão de variação térmica, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso.
Me esgota, assim, é um A negócio minha, a que é minha filha, incapacitante. ela não sente o calor, não sente o frio. Meu filho também, Tem mais que novo. colocar a blusa de frio, senão fica doente. E É, e o um calor dia, também, tem que e sabe tirar. o que aconteceu um dia? Eu fui caminhar com ele, estava na época de ficar frio, e eu não percebi que estava frio. A gente foi caminhar os Nossa. três, lindos e Daqui a maravilhosos. pouco ela 3 volta anos, doente. 6 horas da manhã, 3 anos, Nossa. 9 anos e a mãe. Lá saiu e tal, caminhar sem blusa de frio, brincamos e não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu tô sentindo a todo mundo de blusa de frio, a temperatura toda esquisita assim. E eu, meu Deus, será que tá frio? E todo mundo com muito frio. Quando eu cheguei em casa, acho que era 16 graus que você tava fazendo. Minha mãe, Nossa. todo mundo ficou doente, sem perceber. Nossa. Então tem que tomar muito cuidado com isso É, o também, meu né? filho mais novo, ele não percebe. Uma vez eu vi um seminário sobre autismo. Aham. Eles chamam isso de interocepção, né? Que Ai, cada coisa tem um nome, é a gente. percepção interna, né? Aham. Às vezes você não sente quando você tá com fome, quando você tá com Água. sede, quando você quer ir no banheiro. Tem autista que não sabe a hora de ir no banheiro. Aí tem que fazer o trabalho com a TO mesmo, né? Que é a terapeuta ocupacional. Sim. É muito importante. Então, meu filho mais novo tem muito isso. Ele não sente, às vezes, quando tá muito frio, quando tá muito calor também. Às vezes tá um calor de rachar e ele tá lá de casaco. Eu falo, meu filho, tira, você vai desidratar. E quando eu era Tira isso adolescente, a agora. minha mãe mandava tirar e eu colocava o casaco, ia pra escola com o casaco em outubro. É, Meu Deus, meu filho é e a nesse mãe nível. ficava, vai ficar doente, Eu vi vai ficar ele vermelho, desidratando. suando, o É. cabelo molhado de Ele é suor. adolescente já? Ele tá entrando na adolescência, vai fazer 12 Que agora. gracinha. Mas é assim, mas ele é um E do meninão. trabalho, Patrícia, como é que foi assim essa questão do trabalho? Olha, a vida profissional É uma é, tortura, desculpa antecipar. No meu é, caso foi. é, eu concordo. Assim, foram muitos percalços para eu chegar onde eu tô hoje, tá? Mas assim, eu comecei a minha vida acadêmica muito nova. Eu Uhum. saí na nossa época chamava segundo grau, mas Uhum. hoje chama ensino médio, né? Ah, é mesmo. Então, saí do ensino médio, Uhum. já passei direto na universidade, né? Fui estudar na UNB, fui fazer arquitetura na UNB, Uhum. porque eu acho que a gente é obrigado a escolher uma coisa muito novo. A gente não tem maturidade ainda para entender Eu acho também. o que significa Decidir o que é a você sua entrar vida. no mercado de trabalho, você. E a universidade, eu acho que principalmente a universidade pública, ela não te traz o entendimento, às vezes, do que realmente é o mercado de trabalho. Sim. Fica uma coisa muito teórica. A vida é uma pessoa atípica, né? E assim, eu entrei nesse. Por que que eu fiz esse curso? Porque eu gostava de desenhar. Qual curso que você Eu fez? fiz arquitetura. Olha que legal. Eu amava desenhar. A questão do hiperfoco, né? Aham. Foi uma época da minha vida que eu estava muito hiperfocada no desenho e na pintura. E quando a gente hiperfoca numa coisa, a gente vai fundo e a gente faz muito bem. Aham. E depois perde interesse. Depois aquilo ali É. diminui, né? Então eu estava muito hiperfocada naquilo e eu estava indo muito bem e eu queria fazer algum curso que tivesse a ver com criatividade, Aham. com arte. Uma das minhas, assim, as minhas áreas de interesse é essa de arte, de comunicação, tudo. Pensei em fazer publicidade, pensei em fazer eh, artes não, porque eu falei, sei lá, eu gosto, mas não para fazer curso. É, pensei em fazer, o que mais? Não foi relações públicas, não. Foi publicidade, alguma coisa nessa parte, assim, de desenho, que eu queria exercer essa criatividade de alguma forma. Só que eu não tinha noção do que significava ser arquiteto. É muito diferente Sim. você Muito gostar. cálculo, né? Também, mas tem toda uma questão de pensamento lógico, de você lidar com obra, lidar com cliente, coordenar coisas, coordenar Uhum. profissionais, etc. E essa parte eu odiava. Uhum. E só que assim, eu insisti, teve uma, teve uma época que eu quis largar o curso, meu pai não deixou.
E insisti, me formei, fiz estágio desde do terceiro semestre até o final do curso eu fiz estágio. E comecei a trabalhar com interiores, principalmente, né? Fazer projeto de loja e Uhum. trabalhei em escritórios grandes, enfim. Mas eu não gostava da parte de lidar com o público, assim, o cliente de arquitetura. O Hum. cliente de alta renda de arquitetura. Eu já... É, enfim, E por aí, causa de algumas qual coisas que eu foi os caminhos passei. que você... E aí o meu pai já era servidor público, Aham. concursado. E meu pai ficava, minha filha, faz um concurso, estuda para concurso, olha só, a gente não foi feito para isso. É, queria julgar você como se fosse É, ele. e aí meu pai me influenciou muito, eu comecei a estudar para concurso Aham. e comecei a focar principalmente no órgão público que ele trabalhava, É mesmo? que eu Foi pro vou mesmo? pro mesmo. Aham. E aí eu passei um tempo estudando, me inteirando de todo aquele universo que eu não conhecia, direito, Sim. administração pública, contabilidade, aquelas matérias todas que a gente desconhece. Passei um tempo estudando, fiz algumas provas e tal, até que eu consegui passar nesse concurso, que Uhum. era o que eu realmente estava focando, que foi bem difícil, né? Um dos mais difíceis, enfim. É, e já vai fazer quase 20 anos. Mentira, tá em qual órgão? Não posso falar Ah, é aqui. verdade. Eu 20 prefiro, não é anos. que eu não posso, eu prefiro E a não. gente vê assim, como é que quando a gente bota uma meta, né, a gente Aham, consegue alcançar essa meta. Então, é. qual recado você daria para as mulheres que se sentem limitadas, mas que têm um sonho de fazer algo e muitas vezes tem esse sentimento? Qual que é o recado que você daria para elas? Eu acho assim que muitas vezes a gente acredita em coisas sobre nós mesmas que não foi, não partiu da gente. Hum, Foram coisas que outras pessoas falaram e a gente tomou aquilo como verdade. sim, Então, às vezes, aquelas palavras que falaram pra gente na infância, de que você não é capaz, você não foi feita para isso, verdade. você não vai dar em nada, você é sempre aquela pessoa que dá trabalho. É, então, a gente, às vezes, acredita em quem é autoridade na nossa vida. Um pai, uma mãe, uma pessoa que é um modelo, um Professor. professor, principalmente professor. Outras pessoas que têm essa posição assim de alguém que a gente admira, a gente toma aquilo como verdade e a gente acaba enxergando a gente mesma com as lentes de Sim, outras pessoas. sim, E isso a gente precisa tirar isso da nossa mente. O sim, problema é que muitas vezes isso está lá dentro, no inconsciente. Às vezes foram muitos episódios de abuso, às vezes foram sim, muitos episódios de violência psicológica, às vezes foram muitos traumas que a gente passou e foi muita emoção envolvida. verdade. E toda emoção que a gente vivencia com muita intensidade, aquela imagem que a gente viveu, aquelas palavras, tudo, aquilo ali fica colado lá no profundo, né? Sim, O cérebro tem uma estrutura que chama o sistema límbico, né? Que é onde tem as estruturas que armazenam a nossa memória de longo prazo, né? E aí vem junto com essas memórias, vem tudo. Vem o cheiro que você sentiu naquela hora. Vem a sim, cor, a roupa que a pessoa estava usando, o tom de voz que a pessoa estava usando. Todo o ambiente estava envolvido, fica ali impregnado, aquela imagem, aquela experiência. E você quando joga muita emoção, libera uma cascata de um monte de substâncias dentro da sim. gente que impregnam aquilo ali, cola e transforma aquilo ali em algo como se fosse uma verdade. Eu tô assim, sendo Pode ser bem, profunda. Não, mas ao mesmo tempo eu tô tentando usar uma linguagem menos técnica para Aham. ficar mais fácil de entender, né? E quando você toma aquilo ali como verdade, tudo que acontece na sua vida, você vai ter aquele filtro na sua frente. Você não vai mais
ver as coisas do jeito que elas são. Você Sim. vai ver as coisas do jeito que você Do interpreta, jeito do filtro. do filtro que você colocou. E aí, o que que acontece? Tem os gatilhos. Às vezes você não sabe por que que você tem certas reações. Ah, por que que eu tô. Meu Deus, fulano falou tal coisa. Por que que eu reagi daquele jeito? Às vezes você se culpa, né? Sim. Ai, meu Deus, mas por que que eu reagi daquele jeito? Foi desproporcional. Às vezes foi o gatilho daquela memória que está guardada lá no seu inconsciente. Às vezes a cor da blusa que fulano usou e o jeito. Às vezes o gesto que ele usou que colou na mesma imagem que você tinha. Aí você transferiu aquilo ali, colou uma imagem em cima da outra. É como se você estivesse revivendo a mesma história, Sim. né? Porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que que é passado, o que que é presente, o que que é realidade, o Ele que é que só não o é. agora, né? O seu córtex pré-frontal, que é essa estrutura mais à frente aqui, né? Que faz essa filtragem para o racional. Sim. Que aí ele vai interpretar, vai associar, vai racionalizar e falar, não, isso aqui é o agora, isso aqui não foi lá o passado. Mas o teu inconsciente, a tua reação mais visceral, assim, ele não sabe fazer essa diferença. E às vezes você se sabota na vida Sim. porque você está presa nesse mecanismo. Mesmo lugar. Você não sabe como sair desse ciclo, né? E como é que ela faz pra sair? Aí você tem que me seguir nas redes sociais. Ah! Tá vendo, gente? Segue a Patrícia nas Brincadeira. redes sociais, ela tá Não, embaixo. aí você tem que passar por um processo de ressignificação. Uhum. E esse processo é importante você também ter um terapeuta para te Sim. acompanhar. É importante você procurar ajuda terapêutica. Mas tem ferramentas além da terapia, né? Da neurociência, de Uhum. técnicas. Até o coaching, o pessoal mete muito pau no coaching, porque infelizmente tem picareta, né? É. Por aí. Tá muito Mas, criminalizada. mas a coisa séria, feita de forma séria, tem ferramentas de ressignificação para você alcançar os seus objetivos, né? Para você programar suas metas, para você E a gente organizar tem a sua muito vida. material gratuito, né? Vamos parar de ficar Sim, assistindo, gente, coisa que não tem nada a ver. é. Fazer uma Procura pessoas sérias, programação, né? fazer uma programação, assistir o que você. Tem muita coisa boa também na internet. É, Não só tem coisas ruins, as pessoas costumam falar das coisas com um olhar ruim, né? isso. E na internet tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom. E procurar esse Claro, conteúdo bom pra poder claro. desenvolver e sair daí de onde você tá e tá aqui com a gente Para tudo também, que né? você quiser, né? É Para ter verdade. uma nova fonte de renda, tem muita coisa boa. Sim, sim. É saber filtrar. E, Patrícia, me fala um pouco como é que foi essa questão do diagnóstico. Como é que quando você descobriu o seu, você viu lá do seu filho e falou, meu Deus, aí é com você. Bom, você pegou um momento ótimo, porque eu tô recém-diagnosticada, né? É, Então tá tudo muito, muito novo. O próprio fato, acho que assim, o próprio fato de eu estar expondo isso aqui, para mim, é desafiador, porque é mesmo. até umas 2, 3 semanas atrás, eu estava com dificuldade de expor isso para as pessoas. Só quem estava realmente sabendo disso eram minha família, Meu meu marido, Deus. meus filhos e alguns amigos mais próximos e tal. Mas assim, por exemplo, no meu trabalho eu ainda não falei sobre isso, Sim. né? Eu não sei nem como é que vai ser a reação, porque Uhum. infelizmente, a gente sabe que existe o capacitismo, Sim. né? Eu acho que o maior medo, eu falo por mim, né? Antes de você falar como é que foi isso. O maior medo é exatamente isso. Como a pessoa vai te olhar? Será que você vai ter capacidade de ensinar? Eu, por exemplo, eu treino mulheres. Como é que eu vou treinar mulheres sendo autista? Eu pensava assim, né? Só que foi tão assim. É A gente libertador, não né? precisa, ó, a gente não precisa que todas as pessoas gostem de nós. A gente não, mas a gente vai ter uma camada de pessoas que vai nos seguir, que Isso, vão ser pessoas que a gente vai lá atingir realmente o que elas a precisam e gente vai vai se mudar a vida identificar. delas, vai se identificar. Então, assim, obrigada por estar falando aqui no meu Obrigada. programa, estou muito feliz. Mas entender, falar para você que não importa o que, que o povo do seu trabalho vai falar. Importa o posicionamento que você vai ter diante do que vai ser. Exatamente. Né? E eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Tomara. Vai, Mas vai sim. assim, Mas me foi conta aí como é que foi. interessante. Eu conversei isso com uma pessoa lá
do meu trabalho que eu tenho mais Intimidade. intimidade e que tem acesso à parte do psicossocial e tudo. E ela falou assim, olha, tem um grupo aqui de apoio de pessoas que têm, pessoas atípicas no geral. Uhum. Não só autista, mas tem PCDs em geral, tem pessoas com doenças raras, tem vários tipos de situações, né, diferentes. E tem esse grupo, assim, de apoio mútuo, né? É bom você... Pena que eu conversei isso. Quando eu descobri esse grupo, já estava no último dia de reunião desse grupo. Oh, mas é porque Enfim, entrou de férias, né? Agora. não, acho que parou, eles vão reformular, não sei o que que eles vão fazer. Eu tô assim, É mesmo? eu ainda não sei de nada, eu tô, Ah, né? Mas eu assisti uma reunião online desse grupo, né? E eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas estão tendo outro olhar, sim. começando a ter esse olhar. Embora não sejam todos, né? Infelizmente a gente ainda A tem gente vai. caso de. Discriminação a gente vai ter em todo lugar, né? É, tem De todo tipo situações de coisa. pontuais, assim. No geral, as pessoas, eu acho que elas estão muito abertas, mas Sim. falar isso assim é fácil, né? A É. questão é o dia a dia, É, não né? pode romantizar, como você falou, né? É o capacitismo velado. Ah, eu vou passar isso aqui para você porque é mais fácil. Uhum. Olha, eu sofri Ah, muito em relação a isso, eu sofri muito isso. na família. Uhum, Porque assim, minha família não aceita, por eu ser uma pessoa muito inteligente, os meus filhos serem inteligentes, a questão do uhum, autismo. Entendeu? uhum, Só que eu ficava triste, às vezes chorava com as brincadeiras. Depois eu falei, o quê? A pessoa tá lá, uhum. influenciando a minha vida aqui, Sim, nem paga minhas contas, nem pra exatamente. pagar R$ 1 da Você tá minha dando conta. muito poder para ela. É! Então, assim, tirar esse poder da mão das pessoas é muito importante e falar, o poder é meu. Eu não tô nem aí se a pessoa sabe ou não quer. Eu sei da importância que foi pra mim, essa Aham, questão de entender quem eu sou. isso. E outra coisa, que o diagnóstico traz também. Ele traz lá quais são As as comorbidades, né? comorbidades que você precisa cuidar. Porque Isso. até então, por exemplo, a autorregulagem, quando eu entrava numa crise, eu não sabia que aquilo era uma crise. Eu achava que era Isso. uma coisa do meu caráter. Imagina. Agora não, antes de entrar na crise, ela é É. sutil, eu já sinto que ela tá vindo, eu já consigo É. fazer o contrário para que ela não venha. Aham. Então isso foi muito bom para mim. Então e como é que foi essa questão do diagnóstico tardio para você? Eu acho que o diagnóstico, ele é uma luz, Uhum. Mais um desafio. é um desafio. Assim, a gente vive um luto. Eu vivi um Sim. luto quando eu recebi o diagnóstico, O seu também? o meu. Assim, Patrícia, é engraçado. O meu. assim, o luto mais forte foi quando eu recebi do meu filho, Sim, eu também. primeiro. Mas o meu é, não foi um luto assim de chorar e ai que droga. Mas foi um luto assim como se eu tivesse entendendo finalmente o que que acontece comigo, assim. Por que que eu me culpei tanto tempo por causa de Ah, tanta entendi. coisa? Para de viver algumas coisas também. É, eu chorei, eu acho que foi o choro da criança interior, sabe? Uhum. Eu voltei para casa. Eu até me emociono Ai, que lindo. de lembrar disso, porque a gente parece que finalmente a gente se encontra. Parece que a gente faz as pazes com a gente mesmo, sabe? É tanta coisa que a gente passou que Uhum. você sabe que poderia Sim, ter sido diferente. sim. E tantas vezes a gente se culpa, né? Eu acho que a gente se culpa muito. E a culpa a gente precisa. A gente precisa se olhar com mais amor, menos julgamento em É relação a verdade. muitas coisas. Até porque a gente é cristã, né? E a gente sabe que a culpa é uma coisa que a gente tem que entregar para Deus. A É gente verdade. não pode ficar remoendo isso. Então, foi uma catarse interna que eu vivi, assim. Foi um momento de eu verbalizar eu e Deus, né? Que eu fazia as pazes comigo mesma. Não vou brigar por causa daquilo que eu não consigo ser, Uhum. mas eu vou aceitar essa pessoa que hoje eu sei que eu sou e procurar entender o que é a parte que me cabe no meio disso tudo, né? O que eu tenho
daqui para frente como eu posso Qual que é a sua missão, né? fazer diferente nesse mundo com essa situação que eu tenho. Vou ficar brigando. Ai, por que que eu não sou, sei lá, de tal jeito? Por que que eu tenho isso? Por que que eu não consigo fazer tal coisa? Não, eu sou assim. Então, E de toda forma você tem seu valor, né? Que nem as pessoas é, falam, eu não tenho valor. Tem valor todo sim, mundo você tem tem valor. valor. E é isso. Quanto mais pessoas se identificarem, tem muitas pessoas que precisam ouvir isso e Uhum. estão passando pela mesma situação que você está passando e que vê em você assim uma luz para poder mudar mesmo. A gente não precisa, porque assim, aí que eu falo, ai, agora que eu sei do meu diagnóstico, eu não vou mais fazer gambito da rainha, eu vou falar só sobre autismo. Não. A É, gente tem nossas particularidades. Se uhum. quiser falar, fala. É, Se não quiser também, não tem problema, é. né? E Inclusive, seguir. inclusive assim, essa questão de rede social, né? Eu fiquei, Entrou em bom, conflito. entrou em conflito. Desde o ano Hum, passado que eu eu tô também nessa entrei nesse crise conflito. vivendo. Uhum. Na verdade, desde o final de 2023 que eu estava vivendo isso, né? Tanto que eu diminui muito o ritmo de postagens, até por conta da minha rotina mesmo, que mudou, por conta de terapia de menino e Sim, essa é uma coisa toda. doideira. Mudou tudo, né? Então eu não tô tendo mais essa disponibilidade que eu tinha antes. E comecei a repensar mesmo qual é o meu papel nisso aqui. Uhum. Porque o que eu faço em rede social não é por conta de dinheiro, não é por conta de. É por conta de entender que tem um propósito. Sim. Aí eu comecei a pensar, mas e agora? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou me expor? Eu vou falar sobre mim? Eu vou falar sobre esse processo de diagnóstico? É isso que meu público quer ouvir? Não é? Porque eu falava muito de saúde, de mentalidade, até de Por tanto de autoestima. ter sofrido, né? Você É, criou uma capacidade de resiliência para poder fazer essa mudança de vida e incentivar mulheres. Continua, continua. É isso aí. exatamente, aí você falou, vou parar com o gambito, É. né? Eu tive uma crise também em Eu, relação eu a tô, isso. eu tô assim, eu acho que eu tô saindo do olho do furacão, assim, eu tava no meio do. Tanto que eu fiquei bem parada, eu perdi mais de 3 mil seguidores, né? Porque Uhum. eu fiquei parada e só É, postando só tem que ter stories. constância, né? E infelizmente tem isso. Eu tava com um canal no YouTube e a minha mãe morreu em 2022. Eu tive uma crise de identidade aí e suspendi o canal. Quero voltar com o meu canal, então eu E tô. volte, viu? Vai dar Sim, certo. Já sim, tá. quero voltar. Então, assim, Mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu tenho certeza que isso aqui é só o começo daquilo que Deus tem pra sua vida. E não se preocupa que você vai crescer muito mais. eu Não acredito. existe coisa, diferente. Não, calma. Respira e É, tudo vai dar o certo. crescimento, eu acho que o crescimento verdadeiro ele vem quando a gente se abraça o nosso propósito, né? Sim. Quando as pessoas enxergam essa verdade na E gente. olha o tanto de gente que você alcançou, né? Você vai continuar alcançando com certeza. Isso não vai te parar. Às vezes a gente dá uns passinhos pra trás pra dar uns passinhos pra frente, né? É, E é isso, Patrícia. Nosso tempo tá chegando ao fim, mas aí eu quero que você fale para essas mulheres e meninas que ainda não existem, mas vão existir e que graças a Deus a comunicação, né, vai ter como elas assistirem no futuro. Qual que é o legado que você quer deixar? o legado é que você sempre busque se enxergar com os olhos de quem mais chama nesse mundo, que é o teu Criador. Ele sabe a verdade a teu respeito, porque ele te amou desde antes da eternidade. E não se enxergue com os óculos de ninguém, tá? Se alguém um dia falou, você não tem valor, você é feia, você é incapaz, você não vai dar em nada, você não serve para nada, não coloca essas palavras dentro de você como verdade. Não coloca. Você tem que se enxergar com os olhos que você foi criada. E todo mundo tem um potencial. Por mais falhas, por mais limitações que a gente tem, às vezes até limitações econômicas, você sempre pode impactar uma vida dentro da sua casa. Você fazendo as coisas com amor, você servindo uma mesa de café da manhã com amor, você trocando uma fralda com amor, você faz diferença naquela vida. E quando a gente planta as coisas com amor, a semente que a gente colhe é exponencial. Eu E amo. você tem propósito. Enxerga propósito em cada pequena coisa que você está fazendo na sua vida. Porque
Isso faz a diferença. Que Isso frutifica. linda, que linda. Patrícia, muito bem-vinda. Aqui é sua casa, viu? Quando você quiser vir, pode Ah, mãe. vir. Tenho Aí, certeza olha que que eu elas sou, gostaram. assim, cachorrinho bandoleiro, né? Faz assim, e vem. Tá vendo? Cachorrinho caramelo. Mas eu quero te agradecer, você é maravilhosa e muito obrigada por contar a sua história, por compartilhar, por se abrir. Obrigada. Tô muito feliz de Obrigada. você estar aqui. Também. E Obrigada é pelo isso, convite. gente. Chega ao fim mais um Gambito da Rainha com vocês. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vocês gostaram desse podcast. Até a próxima.